A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, estamos aqui reunidos para compartilhar o alimento vivo da palavra de Deus. Esta palavra que tem a nobre função de nos tornar cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. E nessa oportunidade, vamos dividir com vocês uma reflexão no livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Porém, nós queremos começar com 1 Pedro 3, 10, onde Pedro está abordando o mesmo tema que Tiago aborda em quase todo o capítulo 3 de sua carta. É um tema muito importante porque é a base para outros ensinos mais profundos da palavra de Deus. Então, Pedro diz assim, 1 Pedro 3,10: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Primeira parte desse versículo, se fizéssemos uma pergunta, a resposta óbvia seria sim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons? Mas para obtermos esta qualidade de vida, esse tipo de felicidade em nossa vida, o apóstolo Pedro está dizendo que há um preço para isso. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, o centro desta reflexão, nesse momento, é nós compreendermos com que propósito Deus criou uma língua dentro da nossa boca. Se nós formos examinar a anatomia da nossa cabeça, nós vamos encontrar 7 orifícios naturais. 6 deles aos pares. Nós temos as narinas, temos os ouvidos, temos os olhos, mas nós temos apenas uma boca. E todos compreendemos que com uma só nós já temos problemas demais. Não sei o que seria de nós se tivéssemos duas, digamos, duas línguas, né? Com uma só, muitos já têm grandes problemas. Então, por que razão Deus então colocou uma língua dentro da nossa boca? Nós vamos ver que o propósito original de Deus é que a língua representasse a glória do homem como a sua criatura mais perfeita. A última coisa que Deus criou lá no Gênesis foi o homem. E tudo que Deus criara, ele dissera, é bom. Mas quando criou o homem, ele viu que era muito bom. E a língua então nos foi dada por Deus para glorificar o Criador, para expressar a glória de Deus na terra. Todavia, após a queda,
aquela rebelião na qual os seres humanos foram enredados por Satanás. Após esta queda, a fala, a expressão da língua, que outrora era usada para expressar a glória de Deus, agora ela começa a ser usada para profanar a criação divina. Há um capítulo na Bíblia, que é o capítulo 3 de Tiago, e que fala com determinados detalhes a problemática da língua humana. E Tiago então diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então nós estamos vendo aqui nessa exposição feita por Tiago que aquilo que Deus criou para glorificá-lo agora está sendo usado para profanar as criaturas de Deus, como está bem explícito no versículo 9. Com a língua, então, bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então aqui nós estamos vendo o uso perverso da língua. Aquilo que foi originalmente criado para revelar
a glória de Deus, agora está sendo usada como uma cortina de fumaça composta de palavras, está sendo usada agora então para ocultar a glória de Deus, para ocultar a si mesmo. Então aquilo que outrora expressava a glória de Deus, agora torna-se um instrumento para dissimular, para controlar, para manipular, para ocultar. Esse é um pecado muito profundo que está arraigado na natureza humana e traz implicações muito sérias. Porque se nós verificarmos a origem antropológica do homem, do ponto de vista da Bíblia, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então Deus transferiu para o homem certas responsabilidades que estão associadas ao uso da língua. Deus deu ao homem autoridade e habilidade criadora, e isso se expressa muito através da língua. Nós vamos ver que Deus criou falando. Salmo 33, versículo 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Em Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, Deus criou através da palavra. E Deus confiou aos seres humanos este dom de criar por meio da palavra. Nenhum outro poder foi dado ao homem que tenha implicações tão importantes, quer para o bem, quer para o mal. Nós estamos aí diante do poder da palavra. Então, a palavra precisa ser usada com muito cuidado. Citando agora a frase de um sábio antigo, Epíteto, ele dizia assim: a natureza deu aos homens uma língua, porém 2 ouvidos, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. A palavra de Deus diz para sermos prontos para ouvir, tardios para falar. E Salomão, lá nos seus provérbios, ele diz que até mesmo o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, baseados nessa sabedoria de Epíteto, 2 ouvidos, uma língua, nós compreendemos que o primeiro serviço, a primeira obrigação de alguém para com o seu semelhante, quer seja no casamento, quer seja na igreja como comunidade, nossa primeira obrigação não é falar, é ouvir. Muitos casamentos vão de mal a pior porque as pessoas não querem ouvir, elas querem falar.
Jesus usa uma parábola no livro de Mateus, no capítulo 12, uma parábola muito importante sobre a árvore e os seus frutos. E Jesus então aqui está representando a árvore como o nosso coração, o mundo dos nossos pensamentos. E ele está usando a metáfora do fruto desta árvore para as palavras que saem da nossa boca. Então, vamos ler rapidamente esta parábola, porque ela é muito reveladora. Versículo 33 de Mateus 12. Ou dizeis que a árvore é boa e o fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus está ensinando aqui que as nossas palavras revelam a natureza do nosso coração, seja ele bom ou mau. Aí Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Esse texto está nos mostrando uma coisa muito importante. Deus está nos mostrando que o nosso destino eterno poderá ser definido como consequência das nossas palavras, porque elas revelam algo que está dentro de nós, o nosso coração. As nossas palavras revelam aquilo de que o nosso coração está cheio, assim que as nossas palavras funcionam como uma espécie de um termômetro. Quando nós falamos, é possível então que se discerna a temperatura espiritual da nossa alma. É também um fato que as nossas palavras funcionam como um termostato, regulando a temperatura espiritual do nosso ambiente. Todos aqui já devem ter tido a experiência de se sentir mal em determinados ambientes onde as pessoas estão usando a língua para ferir a outras. A língua ferina é sempre o produto de uma alma ferida. Então a alma ferida passa a ferir também, usando a língua como um instrumento de morte, ao invés de usá-la como um instrumento criativo, como um instrumento de vida. Então, essa é uma lição muito importante que o Evangelho está nos dando, que as nossas palavras revelam o nosso coração e que o destino de nossa alma está sendo determinado, segundo Mateus 12, pelo uso que fazemos das nossas palavras. No livro de Tiago, agora no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
Com este versículo, nós passamos uma espécie de uma régua espiritual em 70% mais ou menos da membresia das igrejas. A língua ferina tem causado grande destruição no meio do povo de Deus. E a Bíblia Sagrada está dizendo que a religião destas pessoas é vã, é inútil. Então, aquilo que falamos semeia consequências eternas. Nós precisamos ficar bem atentos para isso e entender por que a Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento fala tanto sobre o uso e sobre também o abuso da língua dos seres humanos, né? Nós observamos que a Bíblia fala do ministério de Jesus após a redenção. O ministério de Jesus não está encerrado, ainda que a obra da redenção esteja consumada. Jesus agora atua à direita de Deus Pai como nosso intercessor. O sangue de Jesus está falando ainda. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. E ele fala diante do tribunal de Deus, pedindo a nossa absolvição, pedindo bênçãos em favor de nós. Então, Jesus é o nosso intercessor. Mas aqui eu quero revelar uma coisa muito importante a respeito da intercessão de Jesus. A Bíblia nos mostra que aquilo que nós falamos pode limitar aquilo que Jesus pode fazer por nós no céu, à direita de Deus Pai. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele nos representa diante de Deus Pai. Então veja esta expressão, sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o que a palavra está nos mostrando aqui é muito significativo e muito importante. A nossa fala pode limitar aquilo que Jesus pode e quer fazer por nós diante do trono do Pai. Logicamente, quando nós mudamos aquilo que nós falamos, começamos a mudar a nossa própria vida. A transformação do fruto do nosso coração, que é a nossa fala, traz transformação para a nossa alma, não é? Vou citar aqui a frase de um escritor americano chamado Will Norris, e ele diz assim: se não quiser que seus lábios escorreguem, observe 5 coisas com cuidados. Então vamos lá. Número 1, com quem fala. Número 2, de quem fala. Número 3, como fala. Número 4, quando fala. E número 5, onde fala. Então devemos tomar estes cuidados para não usarmos incorretamente a nossa língua. Existe um provérbio muito antigo que eu usei muito com os meus filhos quando eles eram pequenos.
Então esse ditado diz assim: existem 3 tipos de pessoas. Então sempre em casa, quando começava-se a falar alguma coisa de outras pessoas, eu imediatamente dizia para os meus filhos: existem 3 tipos de pessoas. E então eles ficavam em silêncio. E agora eu vou contar para vocês esse ditado antigo, que diz assim: existem pessoas grandes que falam de ideais. Existem pessoas medíocres que falam de coisas. E existem pessoas pequenas que falam de outras pessoas. Esse é o tipo mais perverso de pessoas com relação ao uso da língua. Elas falam de outras pessoas. Porém, não há nada de errado em falar de outras pessoas, desde que você fale bem delas, desde que sejam palavras elogiosas e construtivas e meritórias a respeito do testemunho de outras pessoas, né? Dizia o sábio Públio, um sábio antigo, ele dizia: muitas vezes lamentei minhas palavras e nunca o meu silêncio. E agora quero citar um sábio, um grande frasista brasileiro, Milor Fernandes, e que ele apareceu com uma frase muito interessante. E ele diz assim: com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos 40 anos de vida, aprender a ficar calado, disse Milor Fernandes. É interessante que nós demoramos 1 ano de nossa vida para aprender a falar, e depois consumimos a nossa vida inteirinha para aprender a ficar calado, né? Quero caminhar com vocês para encerrar essa reflexão, dando um exemplo de que aquilo que nós falamos revela quem está no governo da nossa vida. A nossa fala revela o governo que está sobre a nossa alma. E o exemplo então é o seguinte: em 1964, ocasião da Revolução, do golpe militar no Brasil, o Brasil todinho estava ligado no rádio. Eu me lembro deste dia que eu fui para o rádio, como todas as pessoas estavam. E por que estávamos no rádio? Porque existe uma coisa no país chamada Rádio Nacional. A fala do governo, a fala oficial do governo é a Rádio Nacional. Obviamente que, mudando-se o governo, muda-se também a fala, o discurso, o pronunciamento desta rádio. Então, quando o governo caiu e os militares tomaram o controle da nação, imediatamente todo o Brasil soube. Como? Através do órgão oficial que era a Rádio Nacional. Estou usando isso como uma metáfora porque Satanás tem tentado governar a vida dos homens usando principalmente a língua como um instrumento. Então, nós, os que somos de Jesus, precisamos dizer ao diabo: você não pode dominar a minha língua, porque ela foi comprada
pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós, filhos de Deus, sabemos para que Deus colocou uma língua em nossa boca. E quero apresentar a vocês uma conclusão muito importante, é que existe um remédio para a língua. Há alguém que pode controlar e governar a nossa língua. Ele tem uma voz oficial, por assim dizer, uma rádio nacional para proclamar os feitos maravilhosos de Deus e de seu Filho Jesus. Esta pessoa capaz de curar a nossa língua, de governar a nossa língua, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, remédio para a língua é vivermos cheios do Espírito Santo. Então, se você está cheio do Espírito Santo, ele vai cuidar da sua língua, a fim de que ela seja uma árvore de vida e não de morte. Então, uma sugestão final para nós encerrarmos esta reflexão. 3 sugestões para você disciplinar a sua língua. Primeiro, pense primeiro antes de falar. Segundo, fale menos. Terceiro, comece hoje. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te bendizemos e adoramos o teu nome, reconhecemos, ó Pai, à luz da tua palavra, que tu nos destes uma língua para expressarmos os teus feitos eternos e gloriosos. Ó Deus, toma o controle da nossa língua, a fim de que ela possa gerar vida. Abençoa, Senhor, o teu povo, que os teus filhos sejam plenos da presença do teu Espírito Santo e que o teu Espírito possa temperar as nossas palavras com sabedoria e com virtude. Senhor, abençoa a tua amada igreja, o teu povo, nestes dias, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Amém.